o Bitcoin e o mercado sobem hoje com notícias boas vindas da China, mesmo com dados ruins nos Estados Unidos. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar analisando o gráfico do Bitcoin, vou estar comentando sobre os eventos macroeconômicos que andaram acontecendo hoje e que fizeram o mercado americano subir, apesar de notícias ruins. Também vou estar falando da análise de sentimento do Bitcoin, onde temos um sinal extremamente importante que está dando uma clara direção para o mercado. Também vou estar atualizando a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aqui embaixo, porque quase todos os dias eu trago vídeos aqui para vocês atualizando a situação do mercado, trago novidades e também não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido. E bora lá falar do gráfico do Bitcoin, pessoal. Gráfico do Bitcoin, o que eu estou vendo, tá? Para mim, o gráfico do Bitcoin está na mesma situação que já estava nos últimos dias. O Bitcoin, por enquanto, eu não consigo ver no gráfico de uma hora, por exemplo, no curto prazo, sinais aqui de direção muito clara. Tá? Eu vejo aqui que ele está na região entre ali os 64.300, 64.400 e a região de suporte dos 62.600, tá? Mas ele não está fazendo nada além disso por enquanto. Se ele conseguir romper para cima aqui, essa região dos 64.500, aí sim a gente vai poder falar que ele rompeu. E se acontecer isso, ele romper esse retângulo para cima, aí o alvo vai ser lá na região de aproximadamente 66.170 dólares. E tem outros sinais indicando que o Bitcoin pode ir nessa região. Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então, em termos de gráfico de curto prazo, é isso. O Bitcoin precisa romper esse retângulo aí para cima para virar um retângulo de alta e dar continuidade ao movimento. Quando a gente olha tempos gráficos maiores como o diário, a gente vê que tem espaço para o Bitcoin subir, tá? Tem espaço aqui, se você fizer uma análise aqui, considerando ali o nível inferior, o nível superior, a gente vê espaço ali para ele subir pelo menos até os 69.000, 68.000 dólares, tá? Que seria aqui a parte superior desse padrão, desse canal de baixa aí que o Bitcoin tem já há alguns dias, tá? Então, em termos de gráfico, as coisas parecem boas, mas, Tainan, o que está causando essa subida de hoje, né? Bolsas americanas, pessoal, estão subindo hoje, tá? Apesar de uma queda que ocorreu ali por volta das 11 horas da manhã, se vocês olharem aqui, vou colocar no gráfico aqui de 5 minutos, que vai ficar mais fácil de vocês identificarem, né? Olha o que aconteceu aqui às 11 horas da manhã com o mercado americano, tá? Opa, tô desenhando errado aqui, né? Olhem o que aconteceu aqui às 11 horas da manhã, pessoal. A gente teve o mercado caindo por causa do dado de confiança do consumidor que veio bem abaixo do esperado, reacendeu um pouco ali naquele momento a discussão sobre possibilidade de recessão, mas logo depois o mercado subiu. E, meus queridos, para mim, tá? A principal notícia de hoje, o que está movendo os mercados para cima, o que está causando esse movimento de alta, fazendo o SP500 ali, está na máxima histórica, o mercado americano está na máxima histórica, o Bitcoin está subindo, acompanhando o SP500, são as notícias que estão vendo da China, pessoal. Hoje tivemos uma notícia de que a China anunciou um pacote sem precedentes para estimular a economia. E o mercado ainda tem uma cautela, mas, meus queridos, isso foi muito bem recebido por todos os mercados. Ah, Tainan, mas por que o mercado americano subiu se isso é uma coisa que o governo chinês está fazendo para estimular a economia chinesa? A economia do mundo é interligada. Se a China vai bem, o resto do mundo tende a ir bem. Isso impacta mais países que exportam muitos produtos para a China, como é o caso do Brasil, que depende muito da exportação de minério de ferro, de petróleo e de soja para a China, tá aí algumas outras commodities, carnes, né, açúcar, essas coisas, tá? Quando a China vai bem, a China compra mais, o preço dessas commodities tende a subir, e isso explica em parte a queda do dólar hoje no Brasil, tá? O dólar se enfraqueceu hoje no Brasil porque a expectativa é de que com a China mais forte, a economia da China no melhor, você acaba tendo aí mais dinheiro entrando no Brasil para comprar as commodities que o Brasil produz, tá? Mas isso aí, pessoal, em termos de Bitcoin, impacto direto no Bitcoin, nem tanto, tá? Porque a China ela não é um país aí tão aberto às criptomoedas, mas de qualquer forma, se ela impacta positivamente os mercados americanos, com uma notícia de um estímulo, né? Semana passada teve notícia de que o Fed está estimulando a economia novamente através de cortes agressivos de juros, e essa semana veio essa notícia aí de surpresa de que a China vai jogar uma quantidade enorme de dinheiro na economia para fazer com que a economia volte, tá? Com que a economia se acelere e eles batam a meta deles ali de
a meta deles ali de 5% de crescimento, se eu não me engano, tá? Então, isso daqui é uma notícia excelente aí para o dia de hoje, mas, como eu estava comentando, meus queridos, hoje a gente teve um dado de confiança do consumidor lá dos Estados Unidos e ele veio muito abaixo do esperado. Eu havia comentado, inclusive, ontem que esse dado aqui, ele não poderia vir dessa forma, ele não poderia vir abaixo do esperado, principalmente se viesse muito abaixo. E o que aconteceu? Ele veio bastante abaixo, tá? A confiança do consumidor lá dos Estados Unidos veio 98,7, enquanto o esperado era 103,9, enquanto o dado de agosto, né, que o mês anterior, a leitura anterior, foi 105,6, tá? Então, assim, isso daqui está mostrando o seguinte, tá tendo uma diminuição da confiança do consumidor nos Estados Unidos. Esses juros altos, que apesar de o Fed estar cortando, ainda está alto, ele está batendo na economia, ele pode acabar causando uma recessão, embora isso não tenha sido suficiente para despertar no mercado a discussão de que a gente vai ter uma recessão, tá? Mas é bom ficar atento, porque um dado sozinho, pessoal, tivemos um dado muito ruim, muito fraco, ele sozinho não vai falar que tem recessão. Para mim, o mais importante é o payroll que a gente vai ter dia 4 de outubro. Esse é o dado mais importante dos próximos dias. Tá? Mas, de qualquer forma, isso daqui já acende um alerta e fala, olha, tem que olhar para o que está acontecendo na China, tem que olhar para a economia chinesa, porque, tem que olhar para a economia americana, porque as coisas lá podem estar desacelerando, tá? Se nessa semana a gente tiver mais dados aí mostrando a economia dos Estados Unidos desacelerando, pode começar a surgir de novo aquela narrativa de que a economia dos Estados Unidos vai entrar em recessão, tá? Ah, Tainan, você está sendo pessimista, o Fed começou a cortar os juros e no pronunciamento o Jerome Powell falou lá, né, diversas vezes que não há sinal de recessão, de que a economia dos Estados Unidos está forte, coisa e tal. Só que aí, pessoal, eu falo uma coisa para vocês, tá? O Jerome Powell é a mesma coisa ali que como que eu posso dizer? A mesma coisa que um médico que tem que levar a pessoa para a mesa de cirurgia com emergência, tá? Ele não vai apavorar a pessoa, ele não vai falar com a pessoa, olha, eu tenho que fazer a cirurgia aqui agora porque senão você vai morrer. Se ele fizer isso e a pessoa, por exemplo, tiver um problema do coração, alguma coisa que ela não pode ter muitos sustos, ela pode acabar morrendo ali só com o susto. Ou seja, se ele tivesse chegado ali na quarta-feira passada e falado, não, eu tô muito preocupado com a recessão, que não sei o que, a gente vai cortar os juros aqui, porque senão a gente pode entrar em recessão. Se ele falasse isso, meus amigos, como vocês acham que o mercado iria se comportar? Ele procurou acalmar os mercados, ele foi como um médico ou um piloto do avião, tá? O avião perdeu uma asa. Se o piloto começar a falar, olha gente, infelizmente, eu acho que não tem jeito e tal, vai ser difícil e tal. Se ele chegar lá e falar isso, as pessoas que estão, os passageiros vão se desesperar. É a mesma coisa, o Jerome Powell, tá? Ele é o bombeiro, assim, que tá apagando incêndio, ele não pode assustar as pessoas, senão a coisa piora, ele não pode assustar o mercado, por isso ele fala que não vai ter recessão. Mas os dados de economia dos Estados Unidos estão mostrando uma atividade econômica enfraquecendo. O dado mais importante é o payroll. Esse dado de confiança do consumidor também é muito importante, tá? Ele em 98, não sei, tá? Não sei, no mês de setembro, não sei, tá? Esse dado aqui, ele costuma dar uma fortalecida ali por volta de dezembro, né, novembro, final de ano, geralmente você tem um aumento do consumo, tá? Então, esse dado ele é impactado também pela sazonalidade, mas de qualquer forma é algo que chama atenção, tá? Amanhã a gente tem venda de casas novas de agosto. Eu acho que esse dado aqui só impacta o mercado se ele vier muito diferente do que está sendo esperado, tá? Estão sendo esperados 699 mil, tá? Se vier acima disso ou igual, é bom. Se vier abaixo disso, é ruim, tá? Mas para isso daqui levantar os rumores de recessão nesse contexto atual, ele precisa vir muito ruim. Teria que vir, tipo, sei lá, 650, sei lá, 599, alguma coisa. Se estivesse muito abaixo, aí o mercado poderia olhar e falar, olha, opa, outro dado aqui vindo muito fraco. Tá, mas se ele vier dentro do esperado ou acima, eu acho que, se ele vier dentro do esperado, eu acho que não impacta. Se vier acima, melhor ainda, porque mostra para o mercado que não tem recessão. Tá, o que faz o mercado subir nos últimos dias, na narrativa atual do mercado é, não vai ter recessão, vamos ter um pouso suave, alta. Vamos ter recessão? O mercado pode corrigir, tá? Então, essa é a discussão que está em pauta agora no mercado. Tá? E a semana vai ser aí cheia de dados, pessoal, cheia de dados importantes, tá? Quinta-feira é um dia bastante sensível, né? Depois de amanhã,
A gente vai ter a revisão final do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Vamos ter pedidos iniciais do seguro-desemprego, que é um dado também muito importante. E às 10h20 dessa quinta-feira, dia 26 de setembro, nós vamos ter ele, o Jerome Powell, falando. E o Jerome Powell, pessoal, a tendência é que todas as vezes em que ele falar, pelo menos na minha expectativa, ele vai falar de forma favorável ao mercado, porque ele com certeza é uma das últimas pessoas que quer o mercado colapsando nesse momento, que quer uma queda forte nas bolsas, tá? Ele quer que o mercado fique bem, então ele provavelmente vai falar aí coisas aí para animar o mercado, para deixar o mercado mais confortável. E na sexta-feira a gente tem a inflação dos Estados Unidos, o PCE, é importante, ele não pode vir acima do esperado. Se vier acima do esperado pode dar um sustinho no mercado, tá? Mas normalmente a maioria das vezes vem dentro do esperado, né? Então vamos aguardar aí para ver como esses dados vão vir. Mas a cereja do bolo está na análise de sentimento do Bitcoin, meus queridos. Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente vê o long short ratio negativo, tá? Isso aqui e com o open interest subindo, pessoal, diferente de outras vezes que a gente via o long short ratio ficando negativo, mas o open interest parado, não. O open interest subiu e o long short ratio caiu, tá? Isso daqui significa uma coisa para mim. O mercado tá querendo subir, o pessoal tá shortando, tá? A gente tem aí a maioria das pessoas que operam na Binance Futures e estão posicionadas nesse momento apostando na queda. E geralmente as baleias, as corretoras jogam o mercado contra a maioria para tomar o dinheiro desse pessoal alavancado via liquidação, tá? Então, isso aqui, na minha visão, significa que a gente pode ver o mercado indo para cima nos próximos dias. É lógico, vai depender muito do mercado americano. Se o mercado americano cai, o mercado de criptomoedas está muito aí com todo mundo vendido, e aí as baleias tentam jogar para cima, ele acaba caindo do mesmo jeito. Tá? E aí as sardinhas acabam acertando aí nesses eventos. Né? Mas eu acho que para o mercado americano cair, teríamos que ver dados ruins aí seguidos nos próximos dias, porque o mercado americano está muito forte nos últimos dias, tá? Quando a gente vai aqui para os indicadores da HighBlock, né, esses indicadores são ótimos aqui, tá? A HighBlock ela tem uma precisão enorme com esses indicadores. O André Fauci que me apresentou na época, até hoje eu uso esses indicadores, tá? Amo esses indicadores. Aqui no Liquidation Rich Map de 7 dias, meus queridos, a gente tem liquidez de todo lado, né? Acima, abaixo temos liquidez. Só que assim, pessoal, a liquidez que a gente tem mais perto é a que está ali na região dos entre 66 e 64 mil dólares, tem 65 e 66. Pessoal, não sei se vocês viram eu falando, tá? Mas o alvo daquele retângulo que o Bitcoin fez lá no gráfico, se romper para cima, tá lá no 66, que é justamente onde tem mais liquidez. Então, assim, eu tô vendo uma chance extremamente elevada de o Bitcoin buscar os 66 mil dólares nos próximos dias. Por quê? Na análise gráfica, basta ele romper um padrão gráfico para cima, ele tem espaço para subir. Tá? Na análise dos dados macroeconômicos, os dados macroeconômicos ruins não estão fazendo efeito. O mercado está muito animado com os cortes de juros. Então, isso dá ao mercado americano uma tendência de alta que acaba facilitando aí para o mercado de criptomoedas subir. Aqui na análise de sentimento, lá no TRDR, a gente tem mais pessoas apostando na queda do que na alta. Quando isso acontece, normalmente o mercado sobe. Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock, a gente tem mais liquidez acima do que em qualquer outro lugar, mais especificamente na região ali dos 65.500, tá? Até a região dos 66 tem bastante, tá? Abaixo a gente tem liquidez, tá? O ponto principal seria a região de 57.130, mas está muito longe isso daqui, pessoal. Está muito longe e a gente está com a maioria nas últimas horas aí apostando na queda. Tá? Então, na minha visão, seria mais provável que as baleias jogassem o mercado para cima. Só se amanhã e nos próximos dias a gente tivesse dados macroeconômicos aí muito ruins que fizessem com que as bolsas americanas caíssem, corrigissem e aí sim talvez o Bitcoin caísse, tá? Mas eu não estou vendo clima para queda aí no mercado de criptomoedas por enquanto, tá? Tem que falar aqui também das principais criptomoedas do mercado, né? Começando aqui pela Ethereum. Tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, meus queridos, é difícil ver um padrão gráfico no gráfico de 5 minutos, tá? Mas aí a gente tem que ir para o gráfico diário e a Ethereum bateu o alvo daquele fundo duplo que ela tinha feito nos últimos dias. Então, até agora, eu não estou conseguindo ver um padrão novo para a gente poder olhar para a Ethereum e falar, olha, tem um padrão aqui, tal, rompido e confirmado. A Ethereum parece estar fazendo uma bandeira de alta aqui, tá? Parece, mas está faltando força aqui nesse rompimento. Se ela for buscar o alvo está ali na região dos 2.750, mais ou menos. Não é um alvo muito grande, tá? Mas essa é a situação que eu vejo na Ethereum. Binance Coin, pessoal, rompeu para cima aquele ombro, cabeça, ombro invertido. Então, se a gente fizer uma projeção de preço aqui para ver até onde ela pode ir após o rompimento desse padrão, a gente vê alvo para ela lá na região dos 830 dólares, né? Vai!
Sinceramente, o contexto desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui tá mais uma lateralização do que uma tendência de baixa, que é o contexto em que ele deveria surgir, tá? Então, o volume aqui também não tá muito confiável. Então, assim, não sei, tá? Eu acho que a Binance Coin tá mais lateralizando aí. Solana, meus amigos, Solana rompendo para cima a bandeira de alta que a gente comentou aí ontem, tá? O alvo dessa bandeira de alta para Solana está na região de aproximadamente, vamos ver aqui, região de aproximadamente 175 dólares, tá? Então, Solana tem espaço para subir, rompeu a bandeira de alta, tá fazendo pullback, então tô vendo sinais aí, espaço para ela subir, tá? XRP parecia estar fazendo um triângulo ascendente, mas tá difícil, né? Ela não sai do lugar aí de forma muito consistente. Tron tá parada, a ADA Cardano tá subindo forte hoje, pessoal. Aquela bandeira de baixa que ela vinha fazendo já foi invalidada, já era, tá? Não existe mais bandeira de baixa aqui no gráfico da Cardano, na minha visão, para mim. Ela tá aí prestes a formar um outro fundo duplo muito maior se ela romper para cima aquela região ali de aproximadamente 40 centavos de dólares, tá? Mas tem que romper. Mas se romper, é fundo duplo, é padrão de reversão, então fiquem de olho porque a Cardano está subindo 6% hoje, ela é uma das moedas aí, das maiores moedas, é uma das que mais está subindo, tá? Outra moeda aí que está parada, né, a TOM, pessoal. TOM chegou a cair hoje, tá? Mas ainda dá para considerar que ela está naquele cenário do triângulo ascendente. AVE, pessoal, AVE está corrigindo hoje aí, tá? Depois de subir forte ontem, nos últimos dias. Mas a AVE aí segue com a tendência de alta, tá? Tendência aí de valorização no curto prazo. Monero, pessoal, que o pessoal sempre me pede para falar dela, tá? Triângulo ascendente aí, mas ainda não conseguiu romper, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aí para a maioria das moedas. Pendle subindo aí mais de 5% hoje. Ela tem um fundo duplo com alvo lá na região de aproximadamente 5 dólares e 13 centavos, né? Então, Pendle aí tem espaço para subir, tá? Mas vai depender muito do Bitcoin. Eu acho que se o Bitcoin está com um gráfico aqui, está dando sinais de alta, né? Eu acho que tem espaço aí para Pendle subir, tá? Então, essa é a minha visão é altista no curto prazo, tá? Só que é aquela história, pessoal. O pessoal às vezes fala, Tainan, você tá pessimista. Não, o que me deixa preocupado, pessoal, quando o mercado tá subindo como ele tá agora, é que ele tá subindo com dados macroeconômicos que podem mudar tudo de uma hora para outra. Eu prefiro quando o mercado sobe sem essa preocupação de, ai meu Deus, pode surgir uma narrativa de recessão. Daí eu prefiro assim, tá? Mas, infelizmente, no mercado as coisas não são, na maioria das vezes, do jeito que a gente gostaria, né? Então, eu tenho que me adaptar aí e aceitar essa tendência, beleza? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira. Amanhã atualizo vocês em relação aos dados que saírem lá do mercado imobiliário americano. Até mais, tchau!